Então vamos lá, gente. Judas está aí aberto na sua mão. Vamos lá, vamos ler Judas a partir do verso a partir do verso 5. Judas 5 vai dizer o seguinte: embora você já tenha o conhecimento de... desculpa. Mano, quem você é? Eduardo. Você já veio aqui, Eduardo? Pô, Eduardo, prazer. Mas de sábado é a primeira vez que você vem? Pô, seja bem-vindo, Eduardo. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Eu sou o Thiago, pastor de jovens da igreja. Essa é a galera que está aqui. A gente funciona de 15 em 15 dias. Não que a gente não gosta de 15 em 15 dias de Deus. A gente gosta todos os dias. Mas de 15 em 15 a gente tem culto, como esse aqui que você está vendo agora. Mas nos outros 15 nós temos pequenos grupos. E aí é cada um na casa. Espero que até o final deste culto alguém pegue o seu número de celular e te convide para ir num pequeno grupo na semana que vem. Beleza? Mas bom ter você com a gente, meu mano. Valeu. É nóis. Mais ninguém visitando a gente, né? Agora é tudo certo. Então, beleza. Ei, vocês vão sentar nessa cadeira de casal juntos aí mesmo? O culto inteiro? Porque essa cadeira tem 2 motivos: gordos ou casais. Mas é para isso que a gente comprou. Para o quê? Não, a gente comprou, tem gente que não cabe nessa daí, ó. Grávidas. Vamos lá. Judas, verso 5, diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que... Pode abaixar um pouquinho o meu microfone, por favor? Que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos por correntes eternas para o juízo no grande dia. De modo que, semelhante a este, Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor entregaram à imoralidade as relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitaram as autoridades, difamaram os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Não são nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar empurrando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade deles. Cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Ô, Caião, você pode me trazer um pouquinho de pipoca, mano? Eu acho que eu tô com a minha pressão não de boa. Pode ser também. Ah, toma água. Achei que você falou que você tá magro. Mas não foi de propósito, não foi piada. Eu achei mesmo que você estava falando isso. Obrigado. Pessoal, vamos lá. É o seguinte, vamos continuar
a nossa caminhada. Tá esquisito isso, né? Vamos continuar nossa caminhada em Judas. Nós vimos na semana passada que o propósito principal de Judas era falar, semana retrasada, era falar sobre a defesa da fé. Só que é comum nós pensarmos em defendermos a nossa fé com aqueles que são de fora da igreja, com aqueles que não conhecem a verdade, com aqueles que de alguma forma não vivem a mesma fé que a gente. Só que nós entendemos quando lemos os primeiros versos de Judas, que na verdade a exortação a nós nos defendermos, era nos defendermos contra alguns que estavam dentro da igreja. Era o que estava acontecendo naquela época. A carta de Judas é uma carta escrita para ser lida circularmente. É uma circular, é um jornalzinho. Ela não foi endereçada para uma igreja em si, ela foi escrita para circular entre várias igrejas. Então Judas fala nos primeiros versos, né? Ele conversa com aqueles que são chamados, amados por Deus e guardados por Jesus. Quem são os chamados, amados e guardados? Somos nós. Aqueles que são tementes ao Senhor. Aqueles que já se encontraram com Jesus de verdade. A esses chamados, amados e guardados, Judas deseja misericórdia, paz e amor. Judas queria muito conversar e bater um papo de boa com esses amados, guardados e chamados. Tanto que ele diz: olha, eu queria conversar com vocês a respeito da salvação de vocês. Mas tem algo acontecendo aí que é tão importante, que eu vou ter que mudar o assunto. Eu vou ter que conversar com vocês. Olha ali o verso 3, no finalzinho. Escrevo-lhes insistindo que batalhassem pela fé, pois certos homens, cuja a condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Eles transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único, suficiente, soberano Senhor. Esses infiltrados são ímpios dentro da igreja. Às vezes são não cristãos dentro da igreja. Às vezes convencidos disso, sabedores disso, e intencionalmente estão agindo para atrapalhar a fé dentro da igreja. Mas que eu acho que é o caso de Judas. Mas nós conversamos também sobre alguns exemplos de alguns desses não cristãos que estão infiltrados na igreja, mas não necessariamente sabedores disso. São pessoas que estão no meio da igreja, que não sabem de fato que não são cristãos, que vivem práticas de não cristãos e que conduzem alguns a viverem como não cristãos. Esses Judas está chamando de infiltrados. E o exemplo foi: batalhem, defendam-se desses que estão no meio da igreja. Eles estão transformando a graça em libertinagem. Deus perdoa, Deus abençoa, Deus é amor. Então, faz o que você quiser, viva do jeito que você quiser. Eles estavam transformando a graça de Deus para viva do jeito que você quiser. Eles estavam negando que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Minha vida tem um rei, e esse rei é Jesus. Ele quem cuida de mim, Ele quem me guarda, Ele quem domina sobre a minha vida. Então, Judas continua a sua carta, e ele vai mostrar um pouquinho o que acontece com esses infiltrados. Porque pensa aqui comigo, talvez não fizesse muito sentido para o pessoal que lia as cartas falar assim: não estou entendendo esse negócio de me defender de quem está dentro da igreja. Por isso que eu queria que você pensasse aqui comigo aqui. Quem aqui assistiu pelo menos um episódio inteiro das novelinhas de fruta? Achei legal, pessoal, vocês foram corajosos em assumir isso. Eu achei que isso é algo nobre de vocês. Existe um episódio da Moranguete e do Abacatudo. Mas o Bananildo, ele é um bananinha mesmo. Em que eles vão ao médico,
E ali existem algumas orientações do médico sobre o que deveria ser feito. A moranguete estava grávida e tudo mais. E aí eu me pergunto o seguinte: você já parou para pensar se quando nós vamos ao médico, nós recebemos algumas orientações desse médico, mas nós ignoramos as orientações desse médico? Doutor, não dá nada. Não, tá tudo certo, eu sei como é que faz. Eu sei me virar com isso daí. Eu sei para onde que eu tenho que ir. Eu não preciso disso que você está me orientando, não. Minha pergunta é: será que isso é realmente tão necessário assim? Judas, será que é realmente tão importante assim eu me defender de algumas pessoas que estão dentro da igreja? Será que se defender é algo urgente mesmo? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Passa para o próximo, Dani, por favor. Será? É como ir a um médico e questionar aquilo que o médico está dando de orientação para a gente. Só que tem um problema. Judas, ele está de alguma forma tentando mostrar para a gente, e ele vai mostrar para a gente hoje através da condenação, da justiça aos infiltrados. O que é que acontece com os infiltrados? Judas vai trazer uma palavra dura agora, muito pesada. Olha, é importante sim, porque o que acontece com esses infiltrados é isso. Você quer que aconteça isso com você também? Você quer viver essas mesmas coisas que acontecerão com esses infiltrados? Se não, é bom que você dê atenção sobre a necessidade de defendermos a nossa fé, mesmo dentro da igreja. Para nós, para Judas, para nós como juventude, a gente precisa ter uma verdade muito clara, de que quando a verdade de Deus é distorcida, as consequências sempre aparecem na vida das pessoas. Mas Tiago, sempre? Sempre. Mas e essa galera que não está nem aí para nada e vive bem, vive tranquilo? Primeiro, talvez você ainda não viu as consequências de distorcerem a palavra de Deus. Mas existe algo que no presente é mais de boa, que é o seguinte: no presente, eles não estão distorcendo a palavra de Deus. No presente, eles não estão vivendo a palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus. Por isso, esse aspecto de que não acontece nada com eles. Porque de fato, talvez, para o que eles entendem de vida, não vai acontecer nada de ruim para eles no presente. Mas talvez, no futuro, que eles não conhecem, mas nós conhecemos e veremos aqui em Judas, coisas acontecerão com eles. Mas por que comigo então acontece? Porque comigo várias vezes eu pago o pato, eu sofro consequências no presente, porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos para onde temos que ir, nós sabemos o que é o melhor, o que é o mais massa, o que é o mais gostoso, o que é o mais prazeroso fazer. Por isso que nós no presente recebemos consequências. Porque Deus quer que no presente já a gente comece a reorganizar ou refazer a nossa rota. Por isso, Judas vai mostrar para a gente que a história deixa evidente o que vai acontecer com esses infiltrados. Olha lá, lembra que eu falei na semana retrasada que Judas, ele usava esse joguinho de palavras de 3 coisas? Lembra? Eu brinquei logo na introdução da mensagem e eu vou mostrar para vocês agora. Olha que interessante. Primeiro, a história deixa evidente. Judas traz 3 exemplos. Primeiro exemplo, libertou um povo do Egito. Deus libertou o povo do Egito. Estão comigo? Lembra da história? O povo saiu do Egito. Beleza? E posteriormente, destruiu os que não creram. Lembra da história? Chegaram na porta da terra prometida. Foram até lá os 12 espias. 10 duvidaram de que poderiam adentrar aquela terra de gigantes.
2 somente creram. Eles voltam, contam para Moisés. Então, o que acontece com toda aquela geração? Toda aquela geração morre junto com Moisés, e eles não entram na terra prometida, porque eles duvidaram e não creram. Foram destruídos. Libertação e destruição. Infiltrados. Todos ali eram povo de Deus. Todos ali pertenciam ao povo de Deus. Todos ali foram libertos do Egito. Mas chegaram na porta da terra prometida e precisaram voltar para o deserto e ali serem destruídos. Olha ali. Quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo no grande dia. Veja, por sinal, está aqui a doutrina de que alguns anjos abriram mão do privilégio de serem anjos e estão neste presente século governando a terra junto com Satanás, mas um dia serão acorrentados, tá bom? Desse versozinho aqui. Mas vamos seguir. Então veja, os próprios anjos, eles não usaram do privilégio que tinham de ser quem eles eram. Os anjos abandonaram a sua posição. Os anjos não permaneceram em sua posição de autoridade, eles abandonaram o lugar que Deus deu para eles, e agora estão reservados para julgamento. É isso que acontece com infiltrados. Anjo, gente, da criação, aquilo que é mais incrível da criação, anjos julgados. É isso que acontece com infiltrados. Eles não queriam a posição que eles tinham, eles queriam uma posição mais elevada, de autoridade diferente daquelas que eles tinham. Então Deus os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Sodoma e Gomorra, as cidades que em redor se entregaram à imoralidade e às relações antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Sodoma e Gomorra, dentro da terra prometida. E infiltrados. Gente que se perverteu, se entregou à imoralidade, se entregou a relações sexuais antinaturais. E por isso, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. A história deixa claro que Deus não ignora a rebelião, mesmo sendo um Deus paciente. Eu estou levando vocês até a terra prometida. Vocês não vão confiar em mim? Então tá bom. Então volta para o deserto. 40 anos, morre todo mundo. Só vai entrar quem acredita em mim de verdade. Anjo, olha quantas habilidades eu estou dando para vocês. Olha quantas funções incríveis e especiais eu estou dando para vocês. Vocês querem mais do que isso? Então, tchau, vaza daqui, acorrentados para sempre, aguardando o dia do fogo do juízo. Sodoma e Gomorra, cidades dentro da terra prometida, escolhidas, separadas por Deus, para o povo morar, mesmo assim se entregaram à imoralidade, às relações sexuais antinaturais. Então, já que é isso que vocês querem, não importa os lugares onde vocês estão, não importa que vocês fazem parte da terra prometida, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. A história deixa evidente que Deus é paciente, mas Ele não ignora a rebelião. Que Deus não ignora a rebelião, mesmo sendo um Deus paciente. A gente tem que fazer uma avaliação, porque talvez não somos infiltrados ímpios, planejando a destruição daqueles que estão próximos a gente, mas às vezes temos vivido como esses infiltrados. E a história está dando exemplos do que vai acontecer com esse tipo de gente. Privilégios não substituem a nossa fé. Você ser filho de crente não substitui a sua fé. O seu pai ser líder na igreja, a sua mãe ser líder na igreja, não substitui a sua fé. Ser o povo escolhido de Deus,
sido enviado para a terra prometida, liberto do Egito, não ignora a necessidade que você tem de ter fé. Estar há muito tempo na igreja, há pouco tempo na igreja, servir em ministérios, ter privilégios espirituais, não substitui a necessidade de fé verdadeira que você tem. Veja, nem os anjos escaparam. Viver uma vida de imoralidade persistente também provoca a ira do Senhor. Já parou para pensar que coisas na sua vida não têm funcionado por conta dessa imoralidade persistente na sua vida? Diária. Esse vício que você não consegue largar. Quando casar, passa. Podia perguntar para os casados que estão aqui, inclusive esse que você está lá, se faça, mas não vou expor. Mas pode contar uma coisa? Quando casar, não passa. Quando tiver filhos, menina ainda. Se tiver uma filha menina, passa. Pode contar uma coisa? Não passa. Quando você ficar velho, passa. Eu estava no seminário. E isso que eu estou fazendo já está ficando meio constrangedor, né? Porque eu estou falando que eu vivo e lido com essas dificuldades. Mas nunca vou esquecer. Eu estava no seminário e seu Haroldo, ainda vivo, foi pregar numa capela de alunos. E estava lá seu Haroldo, com os seus 87 anos, pregando na capela do seminário. E esse seu Haroldo, com 87 anos, no meio do seminário, me vira e fala assim: eu, com 87 anos, ainda tenho dificuldade com algumas alunas que ficam andando pelo pátio estudantil. Aí eu falei assim: seu Haroldo, o senhor não precisa falar que o senhor fica olhando para as meninas da escola, seu Haroldo. Com 87 anos, não passa. Quanto tempo você vai levar para lidar com essas questões de imoralidade e relações sexuais antinaturais, aquelas que Deus preparou para que a gente viva dentro do casamento? Você vai continuar insistindo na sua vida e na sua história. O texto segue e a gente responde uma outra pergunta: de onde que vem isso? De onde que vem esses infiltrados? De onde que vem essa necessidade de julgamento desses infiltrados? 3 atitudes centrais deles. Lembra que eu falei? Amados, guardados, chamados. Misericórdia, paz e amor. Egito, anjo, Sodoma e Gomorra. Olha lá. 3 atitudes centrais desses infiltrados. Da mesma forma, estes sonhadores são os infiltrados. Contaminam o próprio corpo, rejeitam a autoridade e difamam seres espirituais. Veja, é uma prática desses infiltrados. Pessoas que contaminam o próprio corpo, pessoas que não se preocupam com aquilo que está ingerindo em relação ao cuidado do próprio corpo. Tiago, você está falando de tomar Coca-Cola? Pode ser também, mas não é sobre isso só que, nem tinha Coca-Cola naquela época, né? Mas não é sobre um cuidado natural do corpo só que Judas está querendo dizer. Judas está falando de uma contaminação total. Aquilo que você olha, aquilo que você ouve, aquilo com o que você convive, eles contaminam o próprio corpo. Eles rejeitam autoridades. Sabe aquela pessoa extremamente questionadora? Tem sempre a solução para tudo. Quem tem solução para tudo é porque sabe que quer viver acima de qualquer outra solução proposta. Ignora, rejeitam a autoridade.
a gente precisa tomar cuidado um pouquinho. O que são autoridades na nossa vida? Isso é um outro ponto importante. O pastor que vos fala não é uma autoridade na sua vida. Eu não mando em nada na sua vida. Eu sou uma pessoa, de alguma forma, responsável pela sua vida. Deus me deu o privilégio de ser responsável por vocês. Quando vejo alguns de vocês errarem, o primeiro sentimento que tenho é de tristeza, porque eu tenho responsabilidade, eu poderia ter cuidado melhor, ensinado melhor, mas autoridade de dizer quem é que manda, não. Você não me pede permissão para fazer nada, não mesmo. Mas existem algumas autoridades que Deus tem dado o privilégio de nós termos na nossa vida, na nossa história. Ah, Tiago, mas você não é minha autoridade como pastor? Não, eu sou sua autoridade como líder. Porque como pastor eu estou aqui para servir, mas talvez como líder, em alguma maneira, a organização Igreja Batista Lindóia pediu para que eu liderasse os jovens. Então, nesse sentido, nós podemos construir várias coisas juntos, mas no final a Igreja Batista Lindóia vai pedir contas de mim, do que está acontecendo com a juventude. Então, nesse sentido, eu preciso exercer algum tipo de autoridade. Pode ser boa ou ruim, mas algum tipo de autoridade sobre a liderança da juventude. Mas existem várias outras lideranças que não envolvem só o nosso ministério, envolvem qualquer coisa na nossa vida, na nossa história. Os nossos chefes no trabalho. O chefe é você? Se não é você, ele é autoridade sobre você. Boa ou ruim, ele é. Como que nós tratamos a nossa autoridade? Nós não difamamos a nossa autoridade, nós não rejeitamos a nossa autoridade, nós construímos, nós ajudamos, nós participamos juntos dessas autoridades. Lideranças no louvor, liderança nos outros ministérios. Ninguém vai sair pedindo para o líder do louvor se eu posso ou não posso comer hoje à noite o que eu quero comer. Não é isso, não estou falando. Estou sendo claro o que eu quero dizer com autoridade, gente. É esse respeito, é esse cuidado, é entender o privilégio. Se é uma autoridade ruim, contribuir para que seja melhor. Se é uma autoridade boa, usar dessa autoridade, pedir ajuda, pedir conselho. Caminhar junto. E difamam seres celestiais, difamam também aqueles que são autoridades. Contaminam o próprio corpo, rejeitam, difamam. Veja, olha o tipo de atitude. Aí o texto dá um exemplo interessante. Olha o 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Satanás, parênteses, um dia a gente conversa sobre isso, só vamos acreditar que aconteceu, tá bom? Muita teologia para o nosso tempo aqui juntos. Ele ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Olha que interessante, Miguel podia ter chegado no diabo e falado assim, mano, se toca, fica na sua, velho, dá licença, o corpo de Moisés pode me dar aqui, você é um caído, mano, você é um nada, você estava lá no jardim do Éden, você só faz, quase que eu falei aqui, você só faz coisa ruim. Se toca, cara, me dá aqui, para de encher o saco. Não. O Miguel, que a Bíblia está dizendo para a gente, que nem mesmo Miguel, então não somos nós que estamos interpretando, tipo assim, o Miguel era top. Não, a Bíblia está dizendo que nem mesmo Miguel, se nem mesmo Miguel, significa que Miguel era alguém importante. Então se nem mesmo o arcanjo Miguel, ele ousou ficar disputando, falando, fazendo acusação contra o diabo. Ele só falou assim, irmão, não é meu papel. Que o Senhor te repreenda. Uma atitude de humildade. A comparação de novo. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Aqui, vivem, tapados, olhando para frente. Às vezes fazendo coisas que só fazem por ser um instinto.
porque eu sempre fiz assim, porque eu sempre acordei para ir na igreja, porque é assim. Nem mesmo as coisas que eles entendem por instinto, não é nem por boa compreensão, por instinto, ainda nessas coisas se corrompem. Sabe quem esses são? Eles seguem o caminho, adivinha de quantas pessoas? De 3 pessoas. Olha aí o 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. E foram destruídos na rebelião de Corá. É isso. Judas apresenta 3 exemplos de quem são esses infiltrados. Judas mostra o que eles fazem, Judas mostra o que eles são de exemplos. Olha na Bíblia quem eles são comparados. Olha na Bíblia com o que eles são alinhados. Com Caim, que matou Abel, com Balaão, que corrompeu todo o reino de Israel, porque desejava lucro, e que foram destruídos na rebelião de Corá. Corá é quando o povo ficou bravo que Moisés não descia do monte e fazia o bezerro de ouro. Lástima. É com esse tipo de gente que eles são comparados. O que vai acontecer com os infiltrados? Já foi suficiente para você entender o perigo de agirmos assim? Se o que vai acontecer com os infiltrados não foi suficiente, entender o que esses infiltrados fazem, faz sentido para você entender o porquê não devemos viver assim? Não só entender o que eles fazem, mas entender a quem eles se comparam na Bíblia. Já é o suficiente para nós entendermos o porquê que nós não devemos viver assim? Se o que vai acontecer com eles, se quem eles são, se a quem eles são comparados ainda não foi o suficiente, Judas continua e ele ainda compara eles a algumas metáforas. Olha que sinistro. Olha o verso 12. Esses homens são rochas submersas nas fendas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Rochas submersas, mancha nas festas de comunhão. Já olhou de cima de uma pedra na praia e você vê as rochas lá embaixo? Ou vou falar de uma coisa que eu vivi hoje. O Luca estava brincando com os carrinhos na piscina. A gente fez uma pistinha de Hot Wheels, os carrinhos caíam lá embaixo. Quando os carrinhos caíam lá embaixo na piscina, o que a gente via? Eu não vi um carrinho Hot Wheels. Eu via uma mancha. Um negócio ali embaixo. Que quando eu pegava, eu via um carrinho. É isso que esses infiltrados são. Eles são como manchas nas festas de comunhão que vocês fazem. São como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Eles estão junto com vocês, mas quando estão junto com vocês, eles são manchas para vocês, por permitirem eles estarem junto com vocês, eles são manchas. Acho que vocês já ouviram bastante essa frase, né? Tinha que ser a juventude, né? Agora já parou para pensar? Quantas vezes esse tinha que ser a juventude foi por causa de fato de coisas que estavam acontecendo que não deviam? Ou foi por conta de manchas que existiam entre a gente? Tiago, a conclusão que a gente vai chegar ao final é de que a gente vai ter que jogar todo esse povo fora? Por isso daqui 15 dias tem mais uma mensagem. É só a gente ser paciente. Porque existe algo para fazer com esses infiltrados. Mas hoje, a Bíblia está dizendo para a gente o seguinte: perceba o que acontece com esses infiltrados. Perceba
o que esses infiltrados fazem, perceba a quem a Bíblia compara esses infiltrados e entendam a que esses infiltrados parecem. Parecem com pastores que só cuidam de si mesmos, pastores que apacentam a si mesmos, pastores que somente olham para si mesmos, gente que só cuida de si, que só olha para o seu umbigo, que não é capaz de se importar com o outro, de se importar com o próximo, de fazer uma ligação. Quantos aqui, gente, não precisa levantar a mão não, quantos aqui mandaram uma mensagem individual para Carol porque o pai dela estava internado? Não no grupo, individual. Oi Carol, estamos orando por você, amamos você, você é muito importante para a nossa juventude, e o que a gente mais quer na vida é que o seu pai melhore rapidinho. Será que não fizemos isso porque estamos acostumados a nos pastorear a nós mesmos? Só nos preocupamos com nós mesmos. Não significa que a gente precisa se prejudicar por conta dos outros, mas se podemos, ainda assim, é bom nós nos prejudicarmos por causa dos outros, mas às vezes nós podemos fazer mais pelos outros. Quantas caronas você tem dado para as pessoas que estão à sua volta? Quantos incentivos você tem dado para as pessoas que estão à sua volta? Seu casamento está indo bem? Como que você tem cuidado das outras pessoas que ou vão casar, ou estão casadas e o casamento não está indo muito legal? O que você tem feito por elas? Sua vida com Deus está massa de leitura, de prática da palavra. O que você tem feito, então, para conduzir outras pessoas a viverem a mesma coisa que você? Ou temos sido somente pastores que cuidam de si mesmos? Porque se somos pastores que cuidamos somente de nós mesmos, nós estamos nos parecendo com os infiltrados. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. O que Deus quer dizer aqui é que são gente que são facilmente maleável. Uma nuvem com água, uma nuvem pesada, o vento tem mais dificuldade para empurrar e carregar ela. Agora, uma nuvem sem água, é assim, ó. Vamos, não sei o que, vamos. Nem gosto de igreja. Na igreja pra quê? Concorda com tudo, não quer se indispor com ninguém, aceita qualquer verdade. São árvores de outono, sem fruto, só galhos. Entra na igreja, aquela árvorezona gigante, aí olha para a árvore de fato, serve para nada, não faz uma sombrinha, não dá um fruto, árvore de outono. Entra, senta, não acontece nada com quem está do lado, vai embora, não serve para nada, para nada. São ondas bravas, que ficam espumando os seus próprios atos vergonhosos. Estão sempre lá brigando e falam mal dos outros, porque fulano não presta. Mas você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez? Como que pode tal ministério ser liderado por tal pessoa? E fica lá espumando, onda brava. Infiltrado, gente. É com isso que a gente quer se parecer. E o que é mais interessante, e isso eu falo de conhecimento de causa. Acho que já me conhece há um tempinho suficiente, que eu tenho uma tendência a ser uma onda bravia do mar. Mas é interessante que quando a gente está lá, igual onda, batendo para lá e para cá, espumando, parece que igual a maré, sabe a maré quando vai embora? Desce assim, vem a onda, e daí a maré vai embora, aí você vê tudo que está embaixo assim, ó. É isso aí. Vem, bate, briga, não sei o quê, aí a maré vai embora, o que fica ali? O tonto, pecador,
mentiroso, se expondo, mostrando todos os seus pecados para os outros. Que é isso que onda bravia do mar gera. Fica passando vergonha, aí fica naquele grupinho, ninguém mais gosta dele porque não para de falar, porque ele não para de ser uma onda bravia. Aí chega naquele grupinho, também não gosta mais dele ou dela. Aí chega naquele grupinho, também não gosta. Aí você vai conversando, ué, interessante, um monte de grupinho diferente, ninguém gosta da pessoa. Onda bravia do mar, tá lá, ó, espumando por aí. Estrelas errantes, sem função, estrela cadente, passeando pelo universo, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas, não participante de nenhum sistema do universo. O que vai acontecer com esses infiltrados? O que fazem esses infiltrados? Com quem parecem esses infiltrados? E aqui eles se assemelham às metáforas que esses infiltrados se parecem. Hoje, não, brincadeira, mas parece, né, do programa da Globo. E por último, existe uma promessa. Então, olha, existe uma profecia sobre os infiltrados. E aqui é interessante porque a gente tem uma citação de um livro que não é da Bíblia. Judas cita o que alguns chamam de o Evangelho de Enoque. No verso 14, olha lá. Enoque, o sétimo a partir de Adão. Então o Enoque que andava com Deus, lembra? Enoque que foi levado ao céu, não morreu. O sétimo a partir de Adão profetizou acerca deles. Veja, nós estamos falando de uma carta escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Nós estamos falando de Enoque. Enoque tem que ter acontecido por volta do ano 1500. Ou seja, 2500 antes de Cristo. Pensar que de Adão a Jesus tem 4.000 anos e de Jesus até nós tem 2026. Nós estamos falando de algo de 3.000 anos atrás, praticamente, que Enoque escreveu. E Judas cita esse livro de Enoque. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros e são cheias de si, adulando os outros por interesse. Judas termina a carta, termina essa parte, ainda falando desses infiltrados. Ficam sempre se queixando, descontentes com a sua sorte. Puxa vida, eu dou azar mesmo. Sempre acontece comigo. Sabe o que é uma queixa, gente? Sabe o que é? Toda vez que a gente reclama de alguma coisa, toda vez que a gente reclama de alguma coisa, é a gente reclamando de algo que Deus fez. Já parou para pensar nisso? Estou desempregado. Alguma coisa acontece sem que Deus tenha a ver com isso? Então, quando você reclama que está desempregado, você está reclamando de algo que Deus fez. Meu marido brigou comigo. Alguma coisa acontece, gente, sem que Deus entenda do que está acontecendo? Mas meu marido pecou comigo. Os irmãos de José não pecaram com José também? Pecaram ou não pecaram? Lembra dos irmãos de José? Venderam José como escravo para o Egito? Isso é algo bom ou ruim? Ruim? Lá no final da história, o que Moisés diz em Gênesis? Que os irmãos de José planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou esse mal para o bem. Todas as vezes que reclamamos de algo, estamos reclamando de algo que Deus fez. Aí eu te pergunto, vai continuar reclamando das coisas? Porque quem vai responder para você não é nem com quem você está reclamando. Quem vai ter que responder para você é quem está agindo por trás de tudo.
Lembra de Esther? Aparentemente Deus estava ausente da vida de Esther, mas significa que Deus estava inoperante na vida de Esther? Imagina se estivesse Esther somente reclamado de tudo aquilo que viveu. Ela estaria reclamando com Deus de tudo aquilo que ela estava vivendo. Seguem os seus próprios desejos impuros e são cheias de si e adulam os outros por interesse. Feche seus olhos, vamos orar. O problema de uma falsa doutrina nunca é apenas intelectual. O problema de uma falsa doutrina não é algo que foi ensinado errado. O problema de uma falsa doutrina é o que ela faz com as pessoas. O problema de uma falsa doutrina é para onde ela conduz algumas pessoas. Judas, ele não está preocupado que tinha alguma coisa sendo ensinada errada. Judas não estava preocupado simplesmente que a igreja não estava indo bem. Judas, ele estava preocupado com o que estava acontecendo com as pessoas que estavam dando atenção a esses infiltrados. Por isso, eu queria que você hoje pensasse o seguinte: será que, sem querer, você não está vivendo como esses infiltrados? Tiago, eu estou preocupado com o que vai acontecer com esses infiltrados. A gente vai largar eles mesmo? Daqui 15 dias a gente conversa sobre isso. Eu queria só que você prestasse atenção no que talvez esteja se parecendo na sua vida com esses infiltrados. Talvez seja demais você assumir que você é um infiltrado. Eu não estou te pedindo para isso. Porque você assumir que você é um infiltrado de fato, significa assumir que você nem Jesus conhece. Mas talvez, por deslize, você está vivendo como um desses infiltrados. E daí eu queria te pedir para você avaliar. O que talvez aí na sua vida e na sua história você talvez esteja vivendo como um desses infiltrados. Briguento, orgulhoso, egoísta, nega a necessidade do relacionamento com Deus, sempre se queixando de tudo, seguindo os seus próprios desejos impuros. Às vezes você está aí, casado, ou às vésperas do casamento, e você tem visto mais mulheres na tela do seu celular do que a sua própria mulher. É momento de você arrumar isso, para você não viver o que o povo viveu no deserto, para você não viver o que os anjos viveram e viverão acorrentados, para vocês não viverem o que Sodoma e Gomorra viveu, para vocês não serem comparados a Caim, a Balaão, a Corá, para vocês não serem como rochas submersas, pastores que cuidam de si mesmos, nuvens sem água, árvores de outono sem frutos, ondas bravas do mar, estrelas errantes, para que vocês não fiquem sempre se queixando, com desejos impuros, cheios de si. Eu queria te pedir duas coisas, caso você tenha identificado coisas pontuais na sua vida e hoje. A primeira delas, eu queria que você orasse, mas orasse com muita seriedade sobre isso hoje à noite. E a segunda coisa que eu queria te pedir
é que você tivesse coragem, de hoje à noite ainda. Se você quiser fazer isso, faz isso agora. Pega o seu celular e me manda oi. Que eu sei que você está querendo marcar um papo para a gente trocar ideias sobre coisas importantes que precisam ser mudadas no seu coração e na sua vida. E eu quero tentar ajudar. Faça uma oração sincera. Uma oração muito bem explicada a Deus. Pedindo perdão por coisas que precisam ser pedidas. Mas tenha coragem de hoje, antes de você dormir, também me mandar uma mensagem. Eu quero caminhar com você. Vamos orar? Senhor Deus, te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude a entender que os privilégios que temos não substituem a necessidade de fidelidade que temos ao Senhor. Não deixe nós nos apoiarmos nos nossos status, nas nossas roupas, nas nossas funções, no nosso tempo de crente. Faça, Deus, nós nos apoiarmos na fidelidade que temos vivido ao Senhor. Na maneira como as pessoas à nossa volta têm olhado para nós e têm entendido o testemunho que temos dado do Senhor. Bom ou mau testemunho em nome de Jesus, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor não permita mais lidarmos com algo corrompido na nossa vida e na nossa história. Pai, por favor, que em nome de Jesus a gente se lembre que por mais paciente e amoroso que o Senhor é, o Senhor sempre lidará com o pecado nas nossas vidas. Porque o Senhor não somente nos salvou, mas o Senhor todos os dias continua agindo para nos mantermos santos e fiéis ao Senhor. Cuida do nosso coração. E se alguém aqui hoje à noite, fazendo uma oração, entende que precisa dar um próximo passo, uma caminhada mais intensa em relação a alguma coisa, que em nome de Jesus, Pai, ela se sinta empolgada a marcar e conversar, para a gente caminhar juntos também. Em nome de Jesus. Amém.